Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, né, a nossa penúltima webconferência, ou já é a última, né, penúltima, né? Teremos a semana que vem ainda? Acho que não, né? Porque de toda forma o semestre termina no dia 10 faremos uma gravação, então creio que seja a última. Bem, o assunto de hoje, né, diz respeito à propriedade industrial, e eu gostaria até de propor uma reflexão aqui um pouco além, né, de simplesmente fazer a revisão. Bem, então vimos que a propriedade industrial é aquele ramo da propriedade intelectual, que é um gênero, em que você considera as invenções, as marcas, os modelos de utilidade, o design, o desenho industrial, que são todas ideias protegidas pelo direito. Ou seja, você tem uma criação do espírito, é assim que a doutrina se referencia àquilo tudo, e você tem mecanismos jurídicos de proteger. Então, para o direito, né, qual seria o principal mecanismo? Seria, né, o privilégio temporário, assim fala a Constituição, mas eu gosto de mencionar que, na verdade, é uma prerrogativa, não é um privilégio. O privilégio é da época da monarquia, né, onde o rei concedia esse privilégio para algum súdito. Aqui nós falamos numa prerrogativa, né, que acaba sendo um, um direito subjetivo, né, algo que nasce realmente do fato de você ter criado aquilo. E esse direito subjetivo, né, dentre suas prerrogativas, ele aborda, ele alcança a sua capacidade, a sua possibilidade de exploração exclusiva daquela invenção. Ou seja, só você poderia produzi-la, só você poderia explorar economicamente e receber, né, aqueles valores. Ricardo, mas e se a pessoa quiser autorizar alguém a explorar? Ela pode utilizar o mecanismo do licenciamento, né? Lembrando que se ela transfere completamente esse direito de exploração exclusiva, se ela transfere completamente a titularidade dessa invenção, essa pessoa vai estar realizando uma cessão, né? Essa alienação. Agora, se ela simplesmente autoriza, ela está realizando o licenciamento. Pois bem, imagine o seguinte, pessoal. Uma pessoa, como eu disse para vocês, eu ia propor uma reflexão aqui. Então, imagine que uma pessoa, ela tem uma invenção e alguém descubra, né, um novo produto que é muito mais eficiente, muito mais, digamos assim, é, muito mais avaliado sob o ponto de vista de aplicação, sob o ponto de vista econômico, né? Ele possui muito maiores funcionalidades do que aquilo que a pessoa tem, né? Então imagina que alguém, vamos pensar num exemplo aqui, alguém tenha elaborado uma invenção na qual você pode cozinhar no vapor alguma coisa, e aí vem a chamada fritadeira elétrica e aquela que cozinha no ar. Imaginem esse cenário. Estou dando esse exemplo para questionar para vocês o seguinte: imagina que aquele titular da patente, porque o outro está pedindo o seu registro no INPI, né, o atual titular da patente, mesmo sabendo que não existe tanta coincidência entre as invenções, ele entra em juízo somente para atrapalhar a vida, né, do requerente dessa nova patente, sabendo que isso, né, vai acabar importando, obviamente, numa perda econômica por parte, né, dele, que é o atual. Então ele se vale daquele processo para poder atrapalhar o novo titular de patente, tendo realmente ciência de que não há tanta colidência, não há tanta coincidência entre as duas ideias e que ele não teria o direito de anular a patente, né, daquela pessoa que agora solicita uma patente de um produto novo, um produto que atende, né, o mesmo nicho de mercado, que tem funcionalidades parecidas, mas que não é a mesma invenção. Pergunto a vocês, essa atuação do antigo proprietário de patente, da outra patente,
que não é similar, mas ela tem uma aplicação, tem um apelo para o mesmo público consumidor. Essa pessoa, ela está agindo de forma lícita ou ilícita? Para quem já me ouviu, então, eu gostaria que se manifestasse. O que vocês acham? Eu poderia me valer de um processo para tentar evitar que alguém venha a registrar, ou melhor, no caso, patentear, né, uma invenção que é melhor do que a minha, que é diferente do que a minha, mas que acaba, no final das contas, me prejudicando porque vai, né, atuar dentro daquele mesmo público de mercado. O que vocês acham? Vamos lá, o João Vitor se manifestou aqui para nós. Vamos ver. Você tem razão, João. Não pode impedir, mas ele já sabe que no final vai sair derrotado no processo. Só que ele está se valendo do processo para isso. E agora? Liberdade econômica? Tem a ver, sim. Faz todo sentido. Inclusive, João, a intenção é essa mesmo, é atrasar a liberação do concorrente, é atrapalhar a vida dele. Eu acho muito curioso porque eu venho falando para vocês de forma recorrente, né, que a gente não precisa, às vezes, buscar institutos de outro país, de outro direito, para poder justificar soluções que nós já podemos encontrar no nosso próprio ordenamento jurídico. Num caso como esse, alguém arriscaria uma fundamentação? Como que a gente poderia fundamentar isso? Matheus, você que sempre me ajuda aqui, qual que é a sua opinião? Professor, bom dia, primeiramente. Bom dia, claro. Eu estou tentando pensar aqui, talvez porque a propriedade industrial, a razão de ser dela, ou seja, a razão do registro é constituir uma coisa nova. E protegeu o meu direito, né? Vamos dizer assim, que eu já tenho, né? Então, se eu já tenho uma patente, a razão de veicular uma ação desse tipo seria proteger aquele direito de exploração exclusiva que eu já tenho. Sim, é simplesmente dizer para o mundo, digamos assim, que você criou uma coisa nova. Então, eu quero dizer, o que importa é a coisa nova, né? E não necessariamente as consequências, enfim, externas, por exemplo, a criação de um produto melhor, a criação de uma inovação, no caso do exemplo. Uhum. Então, a intenção não é, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a intenção é proteger uma criação individual. Assim, essa é a minha opinião. E não proteger necessariamente o mercado de concorrências, é isso que eu queria dizer. Perfeito, o raciocínio de vocês é perfeito. O que eu quero é que vocês agora façam a ligação com o que vocês já estudaram. Quando eu utilizo, né, um direito que me é concedido em desacordo com a finalidade para a qual ele existe, então a finalidade para a qual ele existe, obviamente, que não é atrapalhar a liberação do outro. Não é garantir o meu mercado. O que eu tenho aqui? Qual a figura eu tenho aqui? Muito bem, Isabela, muito bem, Matheus, Gabriel. Eu tenho a figura aqui do abuso de direito. E aí é engraçado que, assim, eu vou indicar para vocês que é professor da casa, até porque ele entrou recentemente, vai ser o professor de vocês de falência no semestre que vem, professor Almeida S. Fernandes. Então, quando eu indico, por exemplo, a produção lá do professor Cristiano, não é porque ele é da casa, é porque ele é bom mesmo, porque a produção é boa mesmo, né, foi citado no STJ. O caso do professor Cristiano foi publicado numa revista internacional, né, o artigo dele, do professor Almir, desculpem agora, né? O Cristiano foi do STJ. E agora o Almir, né, conseguiu publicação numa revista internacional, vou mandar para vocês, não se preocupem, o artigo está em português, não está em inglês, dá para vocês lerem. Mas isso, ele encontrou esse instituto lá nos Estados Unidos com a seguinte denominação que eu vou escrever para vocês aqui.
no chat, chamado sham litigation. Sham litigation. Eu confesso para vocês que eu nem procurei ainda o significado de shame. Eu sei que ele está na raiz, né, da expressão shame, né, que seria vergonha, né? Mas o sham litigation é exatamente esse abuso do direito de litigar. E esse instituto, embora nós já o conheçamos, né, no direito norte-americano, litigation, inclusive tem coisa do SCJ, se não me engano, deixa eu ver. A prática do sham litigation. Vou até indicar para vocês aqui o link do Dizer o Direito, que ele é sempre muito didático e tal, né? Configurar ato ilícito de abuso de direito de ação, podendo gerar indenização por danos morais e materiais. O STJ já tem essa posição, inclusive foi de 6 de dezembro do ano passado. Desculpem que eu queria até estar mais atualizado, mas esse tema diz respeito ao processo civil, minha área é o direito empresarial, então eu estava citando para vocês aqui o exemplo do direito empresarial. Vou mandar já o link do professor Almir, tá? Então, eu faço sugestão de quem gosta de aprofundar, quem tem interesse aí em pesquisar, em entender melhor essas realidades, né? Litígio falso, ótimo. Muito obrigado, viu, Gabriel? Litígio falso. Então, deixa eu ver se eu localizo rapidamente aqui o sham litigation, mas com o nome do Almir Garcia Fernandes. Eu vou mandar o link, vocês conseguem baixar gratuitamente o artigo dele aqui, ó, no PDF. Então tá aqui, ó. Vocês conseguem abrir, não só abrir o artigo, como também, né, baixar esse artigo. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, que ele publicou. Deixa eu colocar aqui para vocês. E já vou, então, abrir espaço para... Stephanie vai falar primeiro hoje, né? Ou o D'Artagnan? Hoje vai ser o D'Artagnan, ele vai começar com D'Artagnan? a jurisprudência. Isso, tranquilo, então. D'Artagnan, fica à vontade, a aula é sua, tá? E tá no chat aqui para vocês o link, né, do artigo do professor Almir Garcia Fernandes. Deem uma olhadinha, por favor. Fiquem à vontade aí. Pode começar, ó. Beleza. Tá aí, pessoal. Vamos começar com o julgado. A pergunta que eu faço para vocês eu quis selecionar um tema interessante que é atual, porque já que a gente está trabalhando com essa temática, é muito bom de pegar coisas que vocês vão ver práticas. Eu fiz a pergunta seguinte: a quem é atribuída a competência para analisar as cláusulas dos contratos de transferência de tecnologia? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que definir o que seriam os contratos de transferência de tecnologia. Eu trouxe essa definição dessas duas professoras porque eu achei, assim, excepcional o trabalho que elas fizeram e eu não teria como eu definir melhor. Então, eu vou ler para vocês só porque ficou bem esquematizado. Elas fazem uma definição de tecnologia, seria uma combinação entre técnica e conhecimento organizado. A transferência de tecnologia seria o processo pelo qual a tecnologia é distribuída. Independentemente da formação do contrato, seria uma comunicação entre o titular da tecnologia e o receptor. E também trouxeram dois autores comentando que seria um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade empresarial. E outro autor que também comentou que se trataria como uma negociação econômica e comercial que, observados os preceitos legais, visa promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país. Então vocês percebem que hoje em dia a gente tem um grande apego nessas questões de contratos empresariais, contratos digitais, e o contrato de transferência de tecnologia hoje é bem utilizado na prática em vários setores do mercado. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Comentou sobre a lei de propriedade industrial não ter definida, que
existe a contribuição de intervenção do domínio econômico, que é a CID, criada pela Lei 10.332 de 2001, para financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade e Empresa, que dividiu esses contratos em exploração de patentes ou de uso de marcas, fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. Aí elas comentam também que o NPI tem um rol de classificação maior. Ele divide esses contratos de transferência de tecnologia em cessão e licença de direitos de propriedade industrial, que seriam exploração de patentes, exploração de desenho industrial, uso de marcas, que foi o que vocês viram sábado, aquisição de conhecimentos tecnológicos, fornecimento de tecnologia, de prestação de serviços, de assistência técnica e científica, franquia, que é muito interessante caso vocês queiram posteriormente aprofundar nos contratos empresariais, com a nova lei de franquia, os contratos de franchising, é um tema bem interessante, e a licença compulsória para exploração de patente. E trouxe também um posicionamento doutrinário, de autores já citados aí, que poderia dividir esses contratos de transferência de tecnologia em propriedade industrial, licenças e exceções que se referem ao direito da propriedade industrial já depositado e registrado no NPI, tecnologia não patenteada, como segredos e know-how, por exemplo, a questão da Coca-Cola não registrar a fórmula para ter um segredo de empresa, e serviços técnicos que envolvem a obtenção de técnicas e métodos de aplicação de tecnologia. Projeto de engenharia, como projeto Turnkey, que contém as informações técnicas e as tecnologias desenvolvidas para a criação de uma planta industrial. Então, essa é uma perspectiva geral do que seriam esses contratos de transferência de tecnologia. Essas informações estão nesse artigo que as professoras publicaram na Revista de Informação Legislativa. Daí eu deixei a fonte aqui para caso vocês queiram se aprofundar, darem uma passadinha lá. Vamos em frente. Bom, já que a gente já entendeu o que seriam os contratos de transferência de tecnologia, a gente tem que entender o que seriam, porque a pergunta que eu fiz foi a seguinte: de quem seria a competência para analisar as cláusulas desses contratos? Então, primeiro a gente tem que ir lá no Código Civil e trabalhar com os conceitos da teoria geral dos contratos que vocês já trabalharam, então vou dar uma rememorada, por quê? Porque muitos desses conceitos foram atualizados com a Lei da Liberdade Econômica. Vamos lá, o Código Civil, no artigo 421, diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão e de resolução. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, e a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, o que aconteceu aqui? Até a Lei da Liberdade Econômica, existia um pensamento de que, de um lado, você tinha os contratos consumeristas, que seriam regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, então existiria essa questão da vulnerabilidade do consumidor, então caberia ao judiciário revisar essas cláusulas caso elas fossem abusivas. Então a gente tem muitas ações hoje de revisionais de contratos. E existia um apelo da população para que esses contratos, quando fossem empresariais, não tivessem essa questão, porque essa excessiva judicialização criaria um direito custo no mercado e atrapalharia as relações econômicas. Com isso, a Lei de Liberdade Econômica, como vocês podem ver nos dispositivos que eu transcrevi, tentou firmar isso no Código Civil, de que sempre a revisão vai ser excepcional, de que, trabalhando-se com as partes que estão no contrato, deve-se esperar que elas saibam o que elas estão fazendo. Então, o fato delas irem para a justiça para litigar sobre algo que já estava previamente definido seria um atentado contra a boa-fé contratual. Então, tentar positivar essas ideias no próprio Código Civil de que cada vez menos seria possível ter essa revisão judicial dos contratos. Dito isso, como a gente viu dos contratos de transferência de tecnologia especificamente, eu quis trazer para vocês o que a própria Lei de Propriedade Industrial pensa sobre isso. A LPI tem um título sobre isso, que é Transferência de Tecnologia da Franquia, e no artigo 221 diz que
O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia similares para produzirem efeitos em relação aos terceiros. Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata esse artigo será proferida no prazo de 30 dias, contados da data do pedido de registro. Ou seja, esses contratos devem ser registrados no INPI para produzir os efeitos deles. E o artigo 240, que é bem importante, ele altera o artigo 2º da Lei 5.648/70, que é a lei que criou o NPI. Como o professor Ricardo comentou, o NPI é uma autarquia federal, então ela tem que ser criada por lei. Essa foi a lei que criou o Instituto. Passa a ter a seguinte redação. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Esses contratos de transferência de tecnologia devem ser registrados no NPI e o NPI tem essa missão, ou seja, na própria lei que regula a autarquia, de guardar as normas e executar essas normas que regulam a propriedade industrial e esses princípios, que também tem status constitucional. Por que eu foquei nisso? Agora a gente chega na controvérsia que chegou no STJ. A controvérsia que chegou no STJ era de que se caberia ao INPI ou ao judiciário analisar essas cláusulas. Ou seja, ao o INPI registrar esses contratos, ele poderia fazer uma análise dessas cláusulas que ele entendesse abusivas, ou o interessado deveria ingressar com uma ação judicial. Vamos ler o julgado. Administrativo, mandato de segurança, INPI, contrato de transferência de tecnologia. Averbação, alteração de cláusula por parte da autarquia. Descabimento. Lei nº 4.131 de 62. Matéria não pré-questionada. Artigo 50 da Lei nº 8.383 de 91. Royalties. Dedução e pagamento. Questão de fundo. Atuação do INPI. Artigo 240 da Lei 9.279 de 96. Foi o que a gente acabou de ler. Interpretação adequada. Valoração da cláusula geral de atendimento das funções social, econômica, jurídica e técnica. Finalidades públicas preservadas. Denegação da ordem. Recurso parcialmente conhecido e negado provimento. A ação mandamental impetrada na origem, na qual empresas voltaram-se contra ato administrativo praticado pelo INPI, que, ao averbar contratos de transferência de tecnologia por elas celebrados, alterou cláusulas de forma unilateral, fazendo-os passar de onerosos para gratuitos. A ausência de pré-questionamento em relação às matérias constantes nos invocados artigos da Lei nº 4.131 de 62. Incidência das súmulas número 282 do STF e 211 do STJ. A discussão acerca de possível violação do artigo 50 da Lei 8.383 de 91 diz respeito à questão de deduções de pagamentos de royalties, matéria de fundo dos contratos, que não interferem na deliberação dos autos, restritos à análise de limite de atuação administrativa do NPI, matéria atinente à primeira seção dessa Corte. A supressão operada na redação originária do artigo 2º da Lei 5.648 de 70, em razão do advento do artigo 240 da Lei 9.279 de 96, que foi o que a gente explicou no slide anterior, não implica, por si só, em uma conclusão mecânica restritiva da capacidade de intervenção do NPI, imprescindibilidade de conformação das atividades da autarquia federal com a cláusula geral de resguardo das funções social, econômica, jurídica e técnica, possibilidade do NPI intervir no âmbito negocial e de transferência de tecnologia, diante de sua missão constitucional e infraconstitucional de regulamentação das atividades atinentes à propriedade industrial, inexistência de extrapolação de atribuições, recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, negado provimento. Então, o que a gente vê aqui? Que o STJ entendeu que cabe ao próprio INPI fazer essa análise unilateral dos contratos de transferência de tecnologia registrados nele, ou seja, caberia a eles analisar essas cláusulas, as cláusulas que entendessem abusivas, o próprio INPI afastaria. E se vocês separarem bem, uma coisa que eu sempre costumo comentar nas sessões que é um conhecimento mais prático, mas é interessante para vocês perceberem, essa decisão foi feita na segunda turma do STJ, ou seja, não foi feita na segunda sessão, que compreende a terceira e quarta turmas, que é a sessão de direito privado. Ou seja, foi decidida na sessão de direito público. Para vocês perceberem, foi uma questão afeta o direito administrativo, ou seja, um ato administrativo praticado pelo NPI. Então, às vezes a gente tem entendimentos diferentes nas turmas, porque determinadas matérias afetam outras áreas do direito, mas são essencialmente de uma área, e as sessões, as turmas de cada sessão decidem de maneira diferente, por compreensões diferentes. É até interessante comentar disso. Mas a resposta da pergunta que eu fiz é: a competência, então, de acordo com o STJ, para analisar as cláusulas desses contratos de transferência de tecnologia é do NPI no momento do registro, por essa missão que o NPI tem
de regular as normas atinentes à propriedade industrial. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu só ver se eu não der sair da tela. Sair. Deixa eu ligar de novo. Pessoal, então, o professor Ricardo tinha pedido para eu trazer um caso prático para vocês. Ele comentou na aula de sábado, mas eu quis trazer só porque, assim, como é o mais famoso, eu acho que é interessante vocês, tipo, terem contato dele, porque assim que vocês forem chegando em demais casos, fica mais fácil. Que é o caso do Efavirenz, que ocorreu o licenciamento compulsório. Eu trouxe a matéria à época que aconteceu o seguinte: o governo brasileiro decretou que renova o licenciamento compulsório do antirretroviral Efavirenz, uso utilizado no tratamento de AIDS do Sistema Único de Saúde. Comenta que o medicamento teve a licença compulsória implantada no Brasil em 2007, baseado no interesse público, que existiam 104 mil pacientes no país utilizando o medicamento, e comentou o impacto, que seria 31,5 milhões na economia do país. Houve o início do desenvolvimento da produção nacional do Efavirenz no país por causa dessa decisão do governo federal. E que ele também comenta que teve esse destacamento desse gasto, 76,9 milhões do Ministério da Saúde. Comentou uma parte interessante que eu achei, que é a questão do interesse público. O licenciamento compulsório é uma flexibilidade prevista no artigo 31 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio, TRIPS, sigla em inglês, o Acordo TRIPS. A prática é utilizada por países desenvolvidos, como Itália, Canadá, para produtos farmacêuticos e também por países em desenvolvimento. No caso dos antirretrovirais, Moçambique, Malásia, Indonésia e Tailândia já utilizaram dos dispositivos. Conta que tem a disposição na Lei de Propriedade Industrial Brasileira, e que a licença compulsória desse antirretroviral Efavirenz se baseou no interesse público para viabilizar a resposta brasileira contra o HIV e a AIDS, utilizando esse remédio, esse medicamento de forma não comercial, por isso que seria temporário. Então a matéria comenta a renovação dessa licença compulsória e que está assegurado o pagamento dos royalties ao detentor da patente. Qual que é o fundamento? Na própria LPI, a gente tem essa seção 3 da licença compulsória. O artigo 68 diz o seguinte: o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico comprovados nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. Ensejam igualmente licença compulsória a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de viabilidade econômica, quando será admitida a importação, ou a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado. Artigo 71. Nos casos de emergência nacional e interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória, temporária e não exclusiva, para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos respectivos do titular. Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação. Então, o que aconteceu aqui foi o que eu expliquei para vocês. Uma licença compulsória baseada no interesse público, ou seja, na emergência do Estado brasileiro, dar uma resposta para essas pessoas que estavam doentes, que precisavam de um atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, ocorreu essa licença compulsória, mas, como vocês viram, de forma temporária. Ela foi renovada. Então a matéria trazia essa questão da renovação e não seria exclusiva, ou seja, seria uma de forma não comercial, pagando os royalties, ou seja, essa pequena porcentagem quem registrou a patente como o criador, né, o inventor. Então, esse caso, né, o caso do Efavirenz é hoje em dia o mais trabalhado nessa questão de licença compulsória. A gente vai ver tem outros casos bem interessantes na matéria, mas eu quis trazer esse para vocês porque esse é o que dá didaticamente mais fácil de compreender a matéria, porque é mais tranquilo. Alguém ficou com alguma dúvida? Queria comentar alguma coisa? Bertenha, eu não entendi Diga. muito bem essa questão aí da licença compulsória. Teria como você repetir, fazendo favor? Claro, vamos voltar lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Acho que tá dando para ver. Beleza. A questão é o seguinte, cara.
Em regra, você registrou a patente, o direito de explorar essa patente é seu. Então, eu trouxe aqui para vocês exemplos de casos em que poderia ocorrer esse licenciamento compulsório da patente. O que é isso? Não é você que está fazendo a licença da patente, não é uma licença voluntária. Então, por exemplo, você está licenciando que eu explore comercialmente a sua patente e te pague esses royalties, te pague um valor desse produto, por exemplo. A gente pode fazer um contrato, pagar por vendas ou pagar por tempo que eu estou te explorando, autonomia privada. Mas não é você que está fazendo isso. Você não quer licenciar sua patente, você quer explorar sozinho. Mas existem situações que a lei traz que existe um interesse maior do que o seu para que aquela patente não seja explorada exclusivamente por você. Então, quais exemplos que a lei traz? Você não está explorando essa patente do território brasileiro porque não fabrica ou não fabrica direito, não usa o produto integralmente, a sua comercialização não satisfaz a necessidade do mercado, ou seja, você tem uma patente, mas tem uma demanda muito maior, assim, excessivamente maior, e você não consegue atender essa demanda. E o caso, que foi do presente caso, que é o interesse público, a emergência nacional. Acho que foi o João Vitor que trouxe na aula de sábado um exemplo, que seria a questão da vacina contra o Covid. Então, assim, caso por exemplo, um laboratório de biotecnologia conseguisse inventar uma vacina, descobrir uma cura, e ele patenteasse isso, teríamos um problema, porque só ele exploraria comercialmente aquilo, sendo que tem uma demanda muito maior por aquilo e tem todo o interesse público de saúde pública, do direito à vida, ou seja, direitos fundamentais que sopesados em relação ao direito que também é fundamental de proteção dos inventos industriais, geraria essa colisão desses princípios fundamentais. Então a lei sobreleva esses direitos. Então, ela faz essa licença compulsória. O que é isso? Compulsória, obrigatória. Ela obriga esse titular da patente a licenciar, ou seja, não ter a exploração exclusiva daquele objeto, daquela patente, e dessa forma ela também explora, ela concede esse uso, por exemplo, no caso, para o Ministério da Saúde, para explorar isso também e atender esse interesse que não é único, exclusivamente privado, individual, o inventor, né? Aquele cara que registrou a patente. Então, é esse caso que acontece. Seria uma obrigação que já é prevista em lei de, entre aspas, quebrar a patente. O nome comum é esse. Assim, a gente trata a licença compulsória, que é o nome técnico, mas o nome comum é a quebra de patente, ou seja, você acredita que por ter patenteado aquele produto, aquele objeto, você vai explorar exclusivamente economicamente ele, mas essa patente é quebrada e, por exemplo, no caso do Efavirenz, o próprio Ministério da Saúde vai produzir esse medicamento e vai disponibilizar no SUS para atender essa demanda, porque tem um interesse público, entendeu? Deu para ficar mais claro? Entendi, muito obrigado, Artan. Então, perfeito. Alguém também tem mais alguma dúvida, algum comentário? Então, pessoal, é isso. Vou passar para a Stephanie, então, que agora é a hora das questões. E, então, obrigado aí pela atenção. E vou fechar aqui. Bom dia, pessoal. Depois da apresentação aí pelo D'Artagnan da jurisprudência e análise de caso muito bem feita, vamos começar então com as questões. Vou projetar aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Que tá caindo na conexão aqui direto. Me ouvindo, Stephanie? Estamos. Então, beleza. Então, pode começar. Tá? Tá. Beleza. Então, vamos lá. Vou projetar para frente aqui. Então, vamos começar, pessoal, com a resolução de questões. Essa aqui é uma da OAB.
acerca da propriedade industrial, assinale a opção incorreta, né? Alternativa A. São bens integrantes da propriedade industrial, a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. B. Novas técnicas cirúrgicas não são consideradas invenções e, por isso, não poderão ser patenteadas. C. Os pedidos de patente e de registro de desenho industrial devem atender às condições estabelecidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, sendo mantidos em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito. E D. Deve ser extinta a patente de pessoa jurídica domiciliada no exterior que se abstiver de constituir procurador qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citação. Bom, então aqui a gente tem que prestar bastante atenção porque eles querem a opção incorreta. Então, nós vemos aqui que a alternativa A, ela está correta e ela vem descrita no artigo 2º da Lei 9279 de 96, a Lei 9.279 de 96, que trata sobre a propriedade industrial, né? E nós vimos aí que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, né, considerando seu interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ele vai se efetuar mediante patentes, né, nas modalidades patente de invenção e modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial e concessão de registro de marca. Então, a alternativa A, ela está correta, né? Nós vamos ver aí o modelo de utilidade, desenho industrial e marca no próximo sábado. Mas a gente já viu quais são essas alternativas, né? Essas opções aí de proteção à propriedade industrial. Então, não é a alternativa A. A alternativa B vem falando que novas técnicas cirúrgicas não são consideradas invenções. Também está correta. O artigo 10, pessoal, traz um rol do que não se considera invenção e nem modelo de utilidade. Nós vimos aí, né, todos os requisitos aí no sábado com o Ricardo, todos os requisitos que tem que constar para se considerar uma invenção. E o artigo 10 traz um rol do que não se considera. E as técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, eles não são considerados ali, bem como métodos terapêuticos ou diagnóstico, tanto corpo humano ou animal. Então, não são considerados mesmo, a alternativa B está correta. A alternativa C fala que os pedidos de patente e de registro de desenho industrial devem atender, né, as condições pelo NPI, ok, sendo mantidos em sigilo durante 18 meses contados da data do depósito. Então, aqui, tanto patente como registro de desenho industrial são um sigilo de 18 meses? Não. Então, essa alternativa é incorreta. Por quê? A patente são 18 meses em sigilo, mas o desenho industrial, pessoal, são 180 dias em sigilo. Isso vem aqui no artigo 30, aqui no caput vem falando sobre o pedido de patente, né? Será mantido durante 18 meses, tá correto. Mas o desenho industrial vem falando aqui no artigo 106, parágrafo 1º, ó, requerimento do depositante por ocasião do depósito poderá ser mantido em sigilo pedido pelo prazo de 180 dias. Então, foi um peguinho aí, né? Patente 18 meses, desenho industrial 180 dias. Esse sigilo. Então, essa é a alternativa incorreta. E a D, pessoal, tá correta, né? Vai ser extinta a patente se a pessoa jurídica domiciliada no exterior não manter aqui um procurador para representá-la no Brasil, né? Não tem como dar seguimento ao processo sem um procurador aqui no Brasil. Então, tá no artigo 217, está correta. A patente extingue-se pela inobservância do disposto no artigo 217. 217 fala justamente essa alternativa D. Então, a alternativa incorreta é a C. Alguma dúvida com relação a essa? Bom, então vamos lá. Em relação aos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, assinale a afirmativa incorreta. Também que é a alternativa incorreta, né?
Os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis. B. Para que uma invenção seja patenteável, é necessário que ela atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. C. A vigência da patente de invenção perdura por 20 anos, contados da data de depósito, ao passo que a patente de modelo de utilidade vigora por 15 anos, igualmente contados da data de depósito. D. O prazo para a propositura de ação de nulidade da patente é de 2 anos após o início da vigência da patente. E E. A extinção da patente faz com que seu objeto caia em domínio público. Então, qual seria a alternativa incorreta? Pessoal, a gente viu aqui, né? O Ricardo falou para nós que sim, a propriedade industrial é considerada um bem móvel. E ela vem falando isso aqui no artigo 5º. Consideram-se bens móveis, para efeitos legais, os direitos de propriedade industrial. Tudo, pessoal, é da lei da propriedade industrial. Então, o artigo 5º vem explicando aqui exatamente isso. A B fala que, para uma invenção ser patenteável, é necessário que ela atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Também nós vimos aí passo por passo sobre esses requisitos. E realmente, para ser patenteada, uma invenção tem que ser nova, né? Ser uma atividade inventiva e ter aplicação industrial. Está correta também. E ela vem aqui no artigo 8º. Esse artigo 8º, pessoal, vocês vão ver aí nas próximas questões, ele é bem cobrado, assim, sobre quais são esses requisitos da invenção. Então, essa também está correta. A C também vem falando de vigência, aqui, ó, vigência da invenção perdura por 20 anos e de modelo de utilidade 15 anos. Modelo de utilidade nós vamos ver melhor esse sábado, mas a gente já verificou isso, né? O Ricardo já comentou com nós que sim, a invenção é por 20 anos, modelo de utilidade 15 anos. Vem falando aqui no artigo 40. Qual é o prazo de vigência da patente de invenção e modelo de utilidade? Então, a alternativa está correta. E a D? Vem falando sobre a ação de nulidade. Para propor a nulidade de uma patente, se ela tiver algum vício, né? Algum vício que comprove que ela vai ter que ser anulada, que ela não atendeu aos requisitos, que teve algum vício aí para ocasionar sua nulidade. E ele estatuia aqui que é um prazo de 2 anos após o início da vigência da patente. Não, essa alternativa é incorreta. Por quê? Porque verificada a nulidade, ela pode ser proposta a qualquer tempo, essa ação. Não tem esse prazo aí, não. E vem descrito aqui no artigo 53 sobre a ação de nulidade. A ação de nulidade pode ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo próprio instituto, né, INPI, ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Então, em caso de nulidade, pessoal, não tem esse prazo aí prescricional, não, decadencial, não. É a qualquer tempo. Então, é o artigo 56. E a alternativa E vem falando que a extinção da patente faz com que seu objeto caia em domínio público, né? Isso é correto, a gente viu aqui já, é o artigo 78. Vem falando justamente isso, da extinção da patente, quais são os casos que acontece a extinção da patente. E o parágrafo único fala justamente isso, que extinta a patente, seu objeto cai em domínio público. Foi até a questão que o professor Ricardo comentou da Coca, né? Por que a Coca não patenteia a fórmula dela? Porque cai em domínio público. Então, a alternativa incorreta, como nós vimos, a alternativa D, porque não tem esse prazo aí prescricional de 2 anos, não. Para ação de nulidade é a qualquer tempo. Ok? Isso aqui é uma prova para ingresso em mestrado de 2019, ó. Constituir matéria patenteável é critério fundamental para a concessão da patente de invenção ou de modelo de utilidade. Qual alternativa abaixo apresenta apenas matéria patenteável? Como eu já até adiantei para vocês, né? Muitas questões, quando a gente estava elaborando aqui, muitas questões vêm justamente isso para você tentar identificar o que é patenteável ou não. E é justamente o que está descrito no artigo 10.
que vem aqui quais são as restrições do que não se considera invenção e nem modelo de utilidade. Então, aqui vamos analisar as alternativas: software, criações estéticas, regras de jogos e cultivares. B. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio, de fiscalização. C. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, qualquer criação estética. D. Composições farmacêuticas, equipamentos industriais, sensores químicos. Então, nós vimos aí que para a gente saber o que é considerada uma invenção, né, é aquele artigo 8º que vem falando dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E o artigo 10, por sua vez, vem falando que não vai se considerar, mas a gente consegue até, aplicando esses requisitos, ter uma noção do que seria, né? O artigo 10, aqui no inciso 3, fala: esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, sorteio de fiscalização. Então, todas essas questões de método, de forma, de aplicação contábil, essas coisas assim, elas não são consideradas, assim como questão de método cirúrgico, então não é considerado. Então, a gente vê que a alternativa B, ela não é matéria patenteável, né? Esquemas, planos, princípios, não é. Obras literárias também não, né? Obras literárias, arquitetônicas, artísticas também não são consideradas. E programas de computador em si, então, que seria a alternativa aqui, que entra software, regras de jogo, nada disso é considerado matéria patenteável, né? Não se considera invenção. Então, nós ficamos aí com a alternativa D, né? Composições farmacêuticas, equipamentos industriais, sensores químicos. Esses, sim, são consideradas invenção, né? Então, podem ser patenteáveis. Ok. Aí aqui mais uma também para ingresso no mestrado, justamente sobre os requisitos para receber proteção por patente. Então, com relação à patente de invenção, devem preencher alguns requisitos para receber a proteção por patente. Analise as assertivas a seguir. Consistir em matéria patenteável, ser nova, ser uma boa ideia, envolver uma atividade inventiva, ser suscetível de aplicação industrial, estar descrita de maneira clara e completa no pedido de patente. Das assertivas apresentadas, quais estão corretas? Então, nós vimos aí, está no artigo 8º e também no artigo 24 da Lei 9279, que vem falando sobre esses requisitos. Mas só para a gente poder relembrar, antes de eu mostrar aqui para vocês os artigos, a gente viu, né, que tem que consistir, sim, em matéria patenteável para receber a proteção por patente, obviamente. Tem que ser nova, a gente já viu aqui também. Ser uma boa ideia? Não, né, pessoal? Não exige que seja uma boa ideia, né? Ela tem que ser nova, tem que envolver uma atividade inventiva, tem que ter aplicação industrial. Mas que se vai ser uma boa ou má ideia, isso é muito relativo, né? Quem que iria analisar que seria uma boa ideia ou uma má ideia? Então, não. A gente tem aí os requisitos objetivos. Então, tem que ser nova, tem que ser matéria patenteável, tem que envolver uma atividade inventiva, né? Porque senão não pode considerar uma invenção, então a alternativa 4 também é ok. Tem que ser suscetível de aplicação industrial, nós também já vimos, e estar descrita de maneira clara e completa no pedido de patente. Sim, né? Justamente para poder amparar esse pedido aí de patente, tem que estar descrita de maneira clara e completa, que é o artigo 24. Então, aqui o artigo 8º vem falando, né? Patenteável invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E o artigo 24 vem falando, o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Então, as alternativas, com exceção da 3, né, da terceira, são corretas. Então, a gente vê aí que nós ficamos com a alternativa C.
1, 2, 4, 5 e 6 estão corretas. Ok. E a última aqui, pessoal, uma da OAB, vem falando, de acordo com as leis brasileiras, considera-se criação passível de ser objeto de direito de patente. Mais uma questão, igual eu falei para vocês, tá vendo? Tem muitas questões que eles vêm justamente falando, ó, o que pode ser objeto de patente, o que não pode, o que é considerado invenção, o que não é. Então, aqui ele dá casos práticos, né? Um processo de fabricação de tinta. B. A pintura em que se retrata a imagem de um grupo de pessoas. C. O livro científico em que se descrevem aplicações de medicamentos. D. O método cirúrgico de transplante de coração em animais. Então, o que seria aqui? Né? Aí a gente vem aqui novamente no artigo 10. Mas igual a gente falou, né? Pelos próprios requisitos a gente já consegue ter uma noção, né? Pintura em que se retrata a imagem de um grupo de pessoas. Tem aplicação industrial isso aí? Não, né? Aí aqui, o método cirúrgico de transplante, a gente já viu que questões de métodos, tanto contábeis como médicos, não entram, né? Mesmo que sejam tanto humanos como animais. Então, vou trazer aqui o artigo 10 para vocês, completo, para a gente ver, ó. Não se considera invenção nem modelo de utilidade. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. 2. Concepções puramente abstratas. 3. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética. 5. Programas de computador em si. 6. Apresentação de informações. Regras de jogo. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. E o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Então, nós vemos aí que o artigo 10 vem rolando aqui algumas questões que não, já vem escrito, explícito, que não se considera invenção, mas com relação ao artigo 8º, que vem falando que é considerada invenção, né, questão de ser novidade, ter novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, a gente consegue deduzir o que é o que não é. Então, nós vemos aqui que pintura que retrata a imagem de grupo não é considerado invenção, não pode ser objeto de patente. Livros científicos que descrevem aplicações de medicamentos? Também não, né? Um livro científico que descreve? Não. Método cirúrgico de transplante de coração em animais? Também não. Então, seria um processo de fabricação de tinta alternativa A, que a gente pode ver que enquadra, não está descrito no artigo 10, mas também enquadra nos requisitos descritos no artigo 8º. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Uma máquina de diagnóstico entraria nesse rol? Sim, se você criou uma máquina, Matheus, aí entra porque seria uma novidade, né? Se você criou uma máquina, inventou uma máquina, seria novidade, consistiria, né, em uma atividade inventiva, você inventou essa máquina, e tem aplicação industrial, mesmo que no ramo médico, ele tem uma aplicação. É diferente de um método operatório, uma técnica, por exemplo. Tem técnicas aí de aplicação, um exemplo aqui, aplicação de prótese mamária, em que você consegue ir trabalhar no dia seguinte, você tem alta no dia seguinte. Então, são técnicas de aperfeiçoamento daquela cirurgia, daquele método operatório. Então, isso não é considerado uma invenção. Agora, se você cria uma máquina de diagnóstico, aí sim é objeto de patente. Tranquilo? Stephanie, Oi.
Teria alguma relação, eu não estava na aula do sábado agora, mas teria alguma relação não se considerar invenção, obra literária, artística e científica com o artigo 966, quando não considera empresário quem exerce esse tipo de profissão? Não. Na verdade, o que o Ricardo explicou para nós foi mais a questão do direito autoral, né? A questão do direito autoral é quando o ser humano utiliza da sua capacidade para poder criar um livro, criar uma música. Ele até deu o exemplo do Skank, né? Quando você compõe alguma coisa que veio de uma capacidade sua humana, né? Então, essas questões de obras literárias, por exemplo, ele estaria mais enquadrado na questão do direito autoral, né? Então, não seria questão de patente, não entraria em propriedade industrial, né? O direito autoral, ele se diferencia da propriedade industrial. Então, essas questões de composição própria, né, não são consideradas propriedade industrial, porque a propriedade industrial ela tem que ter essa aplicação industrial. Então, é esse que é a diferencinha com relação aos direitos autorais. Já os direitos autorais, por exemplo, na composição de uma música, ela não tem essa aplicação industrial, né? Na questão do mercado aí, de aplicação mesmo de mercadológica, né? Eu te respondi, Caio? Entendeu? Então é isso. Mais alguém, pessoal? Ok, então essas foram as questões sobre a matéria que a gente viu no sábado, principalmente com relação à patente de invenção. Ricardo, eu não estou te ouvindo. Conseguem me ouvir agora, pessoal? Conseguem me ouvir? Agora sim. Ah, perfeito. Desculpem, tem um fio aqui que está por cima do teclado e está dando um probleminha aqui, mas agora que eu até identificar que o problema era esse. De toda maneira, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço mais uma vez, né, a Stephanie e o D'Artagnan que se dispuseram a realizar essa atividade, né? E conto com vocês aí para a nossa aula de fechamento no próximo sábado, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Não tendo, né, já vou encerrar nossa gravação aqui. Pois bem, então. Fechando nossa gravação.